A vantagem de ser brasileira, a gente nunca desiste, né? A live caiu, mas eu consegui mudar de lugar, acredito que aqui a internet vai ficar melhor. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, se estiver no YouTube, se estiver aqui no Insta, então começa a seguir e observa que tem muito vídeo, muito conteúdo legal aí para eu poder estar compartilhando com vocês. O meu nome é Elaine Sardelli, aí deu certo. Tá me ouvindo, Joyce? Seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Sardelli, eu sou psicanalista e coach, especialista em relacionamentos. Então, dedico grande parte do meu dia, da minha vida, né? Estudando e ajudando pessoas sobre isso nesse segmento. Eu espero que agora fique permanente, porque a conexão estava muito ruim, caiu. Ai, que bom! Caiu, aí eu saí, mudei de lugar. Agora vamos ver se aqui vai firmar, porque aqui é perto de outro modem, eu acredito que vai dar certo. Vamos me ajudar a compartilhar, estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp, deixa eu ver. Isso, agora deu certo. Vai dar, né? Está dando. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Isso, ai que maravilha. Gente, me ajuda a compartilhar, vamos trazer mais gente para nossa live, para a gente falar sobre amor próprio, para a gente falar sobre como ajudar pessoas que a gente percebe que não está se amando, para a gente pensar se nós estamos tendo sintomas com falta de amor próprio, como eu vinha falando na outra live, mas como não ficou gravado, eu vou repetir. Muitas vezes a gente percebe no outro aquilo que na verdade está em nós. Ai, que bom, agora deu certo. Aquilo que na verdade está em nós. Então, às vezes a gente percebe que o outro, né, a pessoa que está do nosso lado, ela não está se amando, ela não está se valorizando, ela está tendo vários sintomas de falta de amor próprio. Mas a gente não percebe que a gente só está enxergando isso no outro porque nós também estamos com essa deficiência, estamos com essa falta, né, de olhar para si mesmo com amor, com compaixão, com carinho, com afeto. Estamos com uma imagem distorcida de nós mesmas. Então, primeira coisa que eu vou trazer para vocês são alguns sintomas da falta de amor próprio. Para a gente observar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente ama e principalmente para a gente olhar para dentro de nós. Né? Antes de pensar no outro, vamos pensar em nós. Será que não está faltando amor próprio em mim mesmo? E por isso o comportamento do outro está me incomodando tanto? Mas uma coisa que sempre acontece, que eu já vi muitas vezes acontecer, é quando um dos dois, né, um casal ou pessoas que moram na mesma casa, uma pessoa começa a se interessar pelo autoconhecimento, começa a se desenvolver, começa a estudar a respeito, começa a ler, a ver vídeos, a participar de lives, a ver palestras, e aí começa mudar o olhar pela vida, sabe? Começa a olhar para si com mais carinho, com mais amor, começa a entender certos processos que vai se passando na vida. E aí o outro, né, aquelas outras pessoas que moram na mesma casa, não têm o mesmo interesse. E vai passando o tempo, a conversa com aquelas pessoas vai ficando chata, né? O interesse não é o mesmo mais, a gente não consegue ter os mesmos os papos, e aí você fica naquela dúvida: será que eu devo me afastar das pessoas que eu amo? Será que eu devo parar de me desenvolver? Como que eu devo prosseguir nessa minha jornada? Porque afinal de contas, o meio onde a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, faz muita diferença na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa maneira de ver o mundo. Então, esse tipo de questão, de questionamento, é muito comum dentro da nossa família, porque nem sempre todo mundo da nossa família vai se interessar em se desenvolver, em expandir a consciência, em começar a ver o mundo com outros olhos. Mas, muitas vezes, mesmo a gente se julgando já bem mais evoluído do que os outros, ainda falta esse feeling, sabe? De olhar para si mesmo e, de fato, sentir amor. De fato, sentir afeto e ter muita paciência e compaixão por si mesmo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que possa te ajudar naquilo que você tem buscado e espero também que nós possamos depois poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Quanto mais gente a gente alcança, mais nós juntos conseguimos de repente levar um olhar mais leve para a vida. Porque quando a gente não se ama, gente, uma coisa é muito certa: a vida é muito pesada.
Os julgamentos, as críticas, as cobranças, tudo isso deixa a gente muito mal-humorado, deixa a gente muito desanimado em relação à vida. Até mesmo a gente olha as injustiças com outros olhos. E isso é falta de amor próprio, não é tanto. Não é uma questão cultural, é mais aqui dentro que precisa mudar, sabe? Não é uma mudança que vai acontecer em massa. É uma mudança que vai acontecer de um por um, de acordo com o tempo de cada um. Então, o primeiro sintoma que eu trouxe aqui, que é falta de amor próprio, são pessoas que, com o tempo, vão desenvolvendo um escudo para não se decepcionar. Normalmente, pessoas que foram muito enganadas, que se sentiram muito enganadas na família, ai, que bom, foram muito enganadas na família, se sentiram perceberam que durante a vida encontrou muita gente que tentou passar para trás, sabe? Foi enganado em algum relacionamento e tem muita dificuldade de se entregar. Então essa pessoa, o que ela faz? Ela se protege e fala, chega, aqui não mais. Só que ela não percebe que isso é uma atitude de falta de amor próprio. Por quê? Quando eu me defendo do sofrimento, eu também me defendo da felicidade. Não dá para eu colocar um escudo e me proteger só das coisas que eu julgo ruins. Quando eu me protejo de tudo. E aí eu acabo afastando todas as pessoas. Obrigada! Falei que hoje está mais quentinho aqui, Cida, por isso que eu tô até de bracinho de fora. A gente acaba se defendendo de tudo e de todos. A gente acaba repelindo as pessoas, mesmo quem a gente gostaria de ter por perto. Então, esse escudo que a gente se fecha atrás dele para se proteger contra o sofrimento, a gente também acaba perdendo grandes oportunidades de viver coisas muito boas na nossa vida. Então, esse é um sintoma que acaba se desenvolvendo em pessoas que estão com pouco auto-amor. Falta amor próprio e depois eu vou aprofundar um pouco mais para a gente poder entender mais isso, ok? Faz sentido isso? Vai falando para mim. Vocês já passaram por isso? Já perceberam que ao se proteger do mal, vocês acabam se protegendo do bem também? Acabam deixando de viver coisas que você gostaria de viver? Por quê? Porque tá na defensiva o tempo todo. Às vezes nem dá oportunidade de uma pessoa bacana se aproximar, não dá oportunidade de fazer amizades, não dá oportunidade até de ter mais oportunidades, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no relacionamento, né? Às vezes tem pessoas que têm fica tanto na defensiva que o parceiro ou a parceira não consegue nem chegar para fazer um carinho, para dar um abraço no meio do dia, por exemplo. Parece que tem que ter hora marcada para as coisas, porque se receber um elogio fora de hora, né, que ela julga não necessário, ela já acha que a pessoa está querendo alguma coisa, de tão desconfiada que fica. Então isso acaba afastando as pessoas. Já vai se reconhecendo aí, né, em cada um dos sintomas. Olha que maravilha, Joyce. O próximo sintoma, que também aparece em pessoas que não têm amor próprio, que estão com pouco amor próprio, é a carência. Pessoas carentes, falta o próprio amor. É claro que a gente sempre busca no outro aquilo que está faltando na gente, porque na verdade nós viemos de uma cultura, né, que mostra que tudo é fora. Né? Que o outro precisa me fazer feliz, que o comportamento do outro me afeta, que o outro é capaz de me irritar ou de me acalmar, quando na verdade, gente, todos esses recursos estão aqui dentro, ó, do nosso coração, estão dentro de nós. Então, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Se eu estou me sentindo carente, provavelmente eu não estou olhando para mim como eu deveria. Porque aqui dentro de mim existe uma criança. Aquela criança que eu fui, ela não morreu. Ela está aqui dentro. É a minha criança interior. E essa criança, vez em quando, precisa de um colo, precisa de um carinho, precisa de alguém que pegue, que acalente, que realmente dê atenção. Só que hoje eu sou adulto. Eu não posso mais ficar esperando que um adulto venha me pegar, que o meu pai ou que a minha mãe venha me proteger. Sou eu mesmo quem preciso fazer isso. Não estou falando que a pessoa que se ama não vai aceitar carinho de ninguém. Ah, claro que não. É muito bom você ter alguém por perto, alguém que te ame, alguém que você sinta que está por ali por você. A hora que você precisar, essa pessoa vai te ajudar. É maravilhoso e isso é para isso que a gente tem relacionamento. Mas a gente não pode ficar dependente disso para ficar feliz. Entende?
Todos os recursos que a gente precisa já está em nós. Então, quando que uma pessoa se mostra carente? Primeiro, ela é muito boazinha, aquela que não sabe falar não para ninguém, né? Ela fala sim para todo mundo. Por que que ela fala sim? Porque ela acha que ela precisa fazer coisas para ser amada. Enquanto que, gente, a gente não precisa agradar ninguém para ser amado. A gente precisa fazer as coisas porque a gente se ama. E se a gente se ama, a gente não vai ter coragem de destratar uma pessoa. Se a gente se ama, a gente não vai fazer nada contra a nossa essência, que é o próprio amor. Vocês já perceberam como que a gente se sente bem quando a gente faz o bem? Quando a gente ajuda alguém? Quando a gente faz um trabalho voluntário? Eu acho que, pelo menos eu, né, particularmente, não tem nada que faz com que a gente se sinta tão bem. Quando eu atendo meus clientes, quando vai terminando o processo, né, algumas sessões, e falo, nossa, como eu consegui enxergar a vida diferente, como isso me fez bem. Eu acho que tudo ali, nenhum momento do processo foi tão satisfatório quando você percebe que você conseguiu ajudar alguém. E seja como for. Então, falar sim porque você está querendo ser amada é carência. Agora, falar sim porque eu tenho tanto que eu quero compartilhar com você esse amor, aí ok, aí vai me fazer bem, vai fazer bem para o outro, entende? Uma pessoa que se ama, ela não fica o tempo todo na defensiva, ela não fica destratando as pessoas, ela não é grossa com as pessoas, sabe assim? Claro, não estou falando que a pessoa é, ai meu Deus, é um algodão doce, não. A gente tem os nossos momentos, a gente tem as nossas limitações, precisa, né? Nós somos seres humanos, mas a gente não vai fazer nada para prejudicar ninguém, porque se eu me amo, eu amo o outro também. Se eu não dou conta de dar amor para as pessoas, é porque eu não tenho me amado também, tá? Então a carência também é um dos sintomas da falta de amor próprio. O terceiro que eu coloquei aqui é a comparação. Por que a gente se compara, gente? A comparação é um julgamento. Eu me comparo com o outro porque eu quero ser ou eu desejaria ser melhor que o outro. Mas aonde que está o maior problema da comparação? Eu vejo no outro apenas as coisas positivas, né? E aí eu quero me comparar com um e outro, tudo no ponto positivo. O fato da gente ficar se comparando com as pessoas é um ato de desumildade, vamos falar assim, essa palavra é feia, né? Mas é um ato de arrogância. Por quê? Porque eu preciso entender que eu nunca vou ser, sempre vai ter alguém melhor do que eu em alguma coisa. Porque ninguém é bom em tudo, absolutamente tudo, não é o melhor de tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu, que fala melhor do que eu, que é mais bonito do que eu, que tem uma bunda mais dura do que a minha, que tem um corpo mais bonito do que o meu, que é mais jovem, que tem um cabelo mais bonito. Sempre vai ter alguém, sabe? Mas não significa que vai ser uma pessoa que vai ter tudo isso. Percebe? Todos nós temos as nossas forças. Todos nós temos aquilo que precisa para viver. Nada mais, nada menos. O nosso corpo é o quê? É uma extensão da nossa mente. O nosso corpo se molda de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Então, se tem algo em mim que eu não estou gostando, é porque tem algo aqui que eu não estou reconhecendo. O autoconhecimento traz isso, essa aceitação da nossa própria imagem, porque eu entendo por que que o meu corpo é assim, por que que eu ajo assim, por que que eu me atraio por determinados alimentos, por determinadas ações, entende? Então tudo isso se resume na falta do amor próprio. Não quer dizer que eu não sou boa, porque tem alguém melhor que eu sempre em alguma área, ou em todas as áreas sempre vai ter alguém melhor. Não, quer dizer que eu sou eu e o outro é o outro. Essa questão de melhor ou pior é uma questão, nossa, do que você considera bom. Além do mais, a gente só consegue enxergar no outro aquilo que tem em nós. Então, se tem algo em alguém que eu admiro, pode ser uma projeção positiva. Se eu olho para ele e falo, poxa, que legal, eu quero desenvolver mais isso em mim, olha que projeção positiva. E isso pode gerar uma admiração e gerar até uma inspiração para eu ser melhor naquela área. Eu não preciso querer que o outro não tenha, né? Que aí já seria uma inveja. Mas não, uma inspiração. Então a comparação, ela de fato é muito, muito negativa e acaba gerando mais ainda falta de amor próprio. Porque daí eu começo a olhar para mim e falo, nossa gente, como que eu tô? Olha isso!
Nossa, se fosse pelo menos uns 10 anos atrás, mas agora, da agora pra frente, só decadência. Não é assim? Quantas vezes a gente fala frases dessa maneira pra gente? Olha no espelho e se despreza. Oh, gente, pra que isso, né? Esse daqui é o corpo que nos permite estar aqui. Se não fosse por ele, nós nem estaríamos aqui. Então, não é melhor agradecer e olhar para ele com carinho, com afeto? Tem algo aqui que eu não estou satisfeito? Então procure satisfazer. Procure se aceitar primeiro e depois procure fazer o que precisa ser feito. O problema é que muitas vezes a gente reclama e não busca melhorar. E não está disposto a fazer o que precisa ser feito para poder melhorar. Adianta reclamar? Não, mas as nossas células estão nos ouvindo o tempo todo. Então é muito melhor a gente se amar. Tem um filme que tem até no YouTube, um documentário chamado Quem Somos Nós? Nesse documentário fala sobre física quântica e aí tem até uma cena onde a moça vê aquela experiência da água. Eu já até falei em outras lives e tem no meu canal do YouTube o vídeo da experiência da água, né? Que a água se molda de acordo com as coisas que você fala para ela. E com uma experiência feita no microscópio no Japão e mostra aquela água que você elogiou, ela fica mais, as moléculas da água ficam muito mais bonitas olhando pelo microscópio. E aquela água que você xingou, que você desprezou, as moléculas da água ficam deformadas, ficam feias olhando pelo microscópio. Então, se com a água acontece isso, e com o nosso corpo, como não seria? Você já percebeu que quando você chega perto de alguém alto astral, uma pessoa que emana amor próprio, essa pessoa acaba ficando até mais bonita, mais bela, uma feição mais agradável, mais amena, mais harmoniosa? Então, porque quando a gente se ama, o nosso corpo inteiro corresponde a isso, os nossos órgãos, as nossas células, a nossa pele, tudo isso vai melhorando. Isso é tudo amor próprio. Sejam muito bem-vindos. Gente, vamos trazer mais pessoas, vamos mandar aviãozinho, me ajuda a compartilhar a live? Que agora a internet ficou boa, né? Agora tá a nosso favor. Acho que eu vou começar a fazer só aqui a live. Próximo sinal é falta de que é um sintoma de falta de amor próprio. A aceitação de migalhas. Sabe quando a gente acha que a gente não merece coisa boa? Quando a gente encontra alguém ou algo, né, que é muito bom, você fala, gente, será que isso é pra mim? É claro que a gente precisa estar com o pé no chão, né? Quando como que é aquela frase? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, claro, a gente precisa ter maturidade para enxergar o que é real e o que não é real. Mas a gente também precisa aprender a aceitar o que é bom. Às vezes a gente se desvaloriza tanto que a gente acha que a gente não merece coisas boas na vida. Então a gente se conforma com um emprego meia boca. Não era isso que eu queria fazer, não estou colocando as minhas habilidades, não estou fazendo o meu melhor porque eu não gosto desse emprego. Tem um monte de talento que eu estou enterrando para poder ficar nesse emprego, mas eu preciso pagar conta. Então nem se mexe para encontrar uma coisa melhor. Isso é falta de amor próprio. Tá num relacionamento onde a pessoa não te valoriza, sabe? Aquele relacionamento onde você dá, não recebe nada, sente extremamente sugada, não sente que tá uma troca equilibrada. Não tá legal, mas também não se mexe para melhorar esse relacionamento ou talvez até para finalizar e buscar outro. Isso é falta de amor próprio. Porque no fundo, eu vou ficar com esse mesmo porque vai que eu encontro coisa pior. Poxa, meu, como assim encontro coisa pior? Eu preciso me melhorar a cada dia para encontrar coisa melhor, porque afinal de contas, semelhantes se atraem. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu tô com uma pessoa que mente tanto pra mim, a pessoa que me engana, mas se eu me separar, será que eu vou ter outra pessoa, né? Às vezes passa esses pensamentos pela cabeça. Aí você ouve, mas semelhantes se atraem. Se vocês estão juntos, vocês são semelhantes. Você fala, não, mas eu não minto pra ninguém, eu não engano ninguém, essa pessoa me engana. Mas olha só, será que você não está enganando a si mesmo? Será que você não está mentindo para você mesmo? Percebe? Nós deveríamos olhar para nós como se fôssemos outra pessoa. Como se fosse o eu 1 e o eu 2. E aí eu conseguiria enxergar tudo isso que eu estou falando para vocês com mais facilidade. Quando eu falo assim, amor próprio, o que eu faço para uma pessoa que eu amo? Eu cuido, eu permito que ela tenha lazer, né? O que eu puder fazer para ela se divertir, o que eu puder fazer para ela descansar, o que eu puder fazer para ela comer de melhor. Não é assim que a gente cuida? Fala a verdade. E pra gente, como é que a gente faz?
Se eu me amo, eu preciso fazer tudo isso para mim também. Não é esquecer todo mundo, não fazer para mais ninguém, vou olhar só para mim agora, não. A gente precisa ter o equilíbrio, mas também não pode se anular para cuidar dos outros, esperando que alguém venha cuidar da gente, porque isso não vai acontecer. As pessoas só vão cuidar da gente na hora que a gente cuidar da gente, que a gente se amar. E aí a gente vai ensinar o outro a nos amar do jeito que a gente gosta. Faz sentido isso, gente? Essa aceitação de migalhas, ela é muito forte, porque a gente percebe que é muito comum na nossa sociedade se conformar com aquilo que não está bom. E ainda a gente fica procurando argumentos para se convencer de que a gente não merece coisa melhor. Sabe? Então a gente não tem que a gente precisa agradecer todos os dias aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está vivendo. Olha, eu estou num emprego que eu não gosto dele, eu não gosto de fazer isso, mas eu agradeço a Deus porque é daqui que eu estou tirando o meu sustento. Mas isso eu não posso me conformar com isso, me acomodar nessa situação. Ok, estou no emprego em que eu não gosto do que eu faço, é daqui que eu estou tirando meu sustento, muito obrigada, Deus, por eu ter esse emprego, mas eu vou me melhorar para conseguir algo melhor, vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Muitas vezes a gente nem se permite procurar o que a gente gosta de fazer. Se eu te perguntar agora o que você mais gosta de fazer, o que você faz, mesmo sem que ninguém lhe pague nada, o que você responderia para você? É disso que você está vivendo? É isso que você tem feito para poder se sustentar? E se não é isso, por quê? O que te impede de ganhar dinheiro fazendo isso que você gosta? Eu espero que ninguém tenha falado dormir, né? Isso não vai dar dinheiro, gente, sinto muito. Então vamos ser realistas, vamos pensar em algo que vai servir as pessoas, que vai ajudar a resolver problemas, que é isso que traz o nosso sustento, quando a gente ajuda a resolver o problema dos outros. Agora, se você não gosta do que você faz, vai lá e faz tudo meia boca porque não gosta de fazer, esquece que a vida não vai te dar mais. Você não está nem mostrando gratidão por aquilo que você quer, por aquilo que você tem, como é que você vai ter mais? Percebe como que tudo isso é falta de amor próprio? Se eu me dedico a algum serviço, se eu me dou ali 6, 8, às vezes 10 horas por dia, e nessas 10 horas do dia eu não faço o meu melhor, cara, isso eu não me amo. Porque se eu tô com alguém, eu não vou dar o meu melhor, alguém que eu amo. Se eu não estou dando o meu melhor no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia, é falta de amor próprio. Não é falta de amor por eles. Porque o eles é só uma extensão de mim mesmo. Imagina o outro como seu espelho. E aquilo que você faz pelo outro é uma extensão de você. Se você está sendo grosseira com as pessoas, você está sendo grosseira com você mesmo. Se você está sendo rude com as pessoas, você vai estar sendo rude com você mesmo. Então, eu espero que essas características aqui, né, essas qualidades que eu trouxe, nos dê mais clareza para enxergar os momentos em que a gente está faltando se amar. Ok, agora como que eu posso fazer para aumentar esse amor próprio em mim? Porque eu só vou conseguir aceitar o outro que não se ama se eu tiver ou não me amando também, porque aí vai ser uma troca de favores, não vai ser amor, né? Eu vou conviver com alguém trocando favores, ou eu preciso me amar muito. A partir do momento que eu me amo muito, muito mesmo, de verdade, que eu olho para o espelho e falo, cara, você não é perfeita, mas olha, eu te amo assim mesmo. Sabe quando, olha só, isso é interessante, às vezes a gente olha no espelho e a gente não olha o que tá bom, né? A gente fica procurando, nossa, tem uma mancha aqui, vixe, apareceu mais uma ruga aqui, nossa, meu dente não tá legal. Por que você não olha no espelho e começa a olhar, nossa, como eu tô bonita, olha, hoje eu amanheci gata, hein, caramba. Quem que faz isso, gente? Eu desafio vocês amanhã de manhã, quando vocês acordarem, primeira hora, que olhar no espelho e falar, nossa, como você amanheceu hoje, hein? Tá top! Não fica procurando as imperfeições, foca naquilo que tá bom e você vai percebendo que vai aparecendo mais coisas boas no seu corpo, no seu rosto, na sua vida em geral. Então, como que a gente pode fazer para aumentar o nosso amor próprio, de verdade, para que a gente consiga ajudar as pessoas à nossa volta que ainda não despertaram para esse lado, para essa fala, né? Para esse autoconhecimento, para esse autoamor, para essa autoimagem, autoestima melhorada. Então, primeira coisa,
fazer por nós mesmos aquilo que a gente faz pela pessoa que a gente mais ama. Então, quem é a pessoa que mais amo? É um filho? Ah, é uma mãe? É o esposo? É a esposa? Quem eu mais amo? Só que tem um detalhe, essa pessoa que você mais ama, ela é, nesse caso, incapaz, ela depende de você. Sabe aquela criancinha que acabou de nascer, que se você não der comida ela não come, se você não cuidar ela não tem condições de sobreviver? É você cuidando de você. Então você precisa cuidar de você com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta compaixão, nesse ponto, de pensar dessa maneira. Eu vou fazer por mim aquilo que eu faço por alguém que eu mais amo. E essa pessoa é incapaz, então eu tenho que fazer tudo, ok? Segundo, a gente aprender a se perdoar, a aceitar os próprios erros, a entender que ninguém é perfeito, que todo mundo está nesse mundo para aprender e que em algum momento a gente sempre vai encontrar pessoas que são melhores do que nós em determinadas áreas e está tudo bem, a gente pode aprender com essas pessoas. Mas tem coisas que você é única, que você é único, que ninguém pode fazer como você. E assim como você admira outras pessoas também te admiram. E aí você começa a se admirar naquilo que você faz bem. Aquilo que eu percebo que eu não sou muito boa, isso que não é meu forte, ok. Aprenda a fazer para você não ficar dependente de outras pessoas, mas você não precisa se dedicar o tempo todo para aquilo. Agora, aquilo que você é boa, seja melhor. Aquilo que você é bom, seja o melhor. Aquele talento que você tem, fala, cara, como que eu posso usufruir mais desse talento? Porque foi algo que Deus me deu. Foi algo que eu vim, eu mereço isso. O que eu estou fazendo com os meus talentos? No que eu tenho facilidade em trabalhar? O que eu tenho facilidade em fazer? Com quem eu tenho facilidade em lidar? Sabe? Qual tipo de trabalho eu posso fazer para eu, de fato, colocar os meus talentos a serviço? Porque isso vai me preencher, vai me fazer me admirar, vai melhorar minha autoestima e, claro, aumentar o auto-amor. Certo? Então, a gente, com essas pequenas atitudes, a gente vai se melhorando, olhando no espelho, se admirando, procurando o que tem de bom, procurando o que eu faço de bom, qual parte do meu corpo eu mais gosto. Agradeça pelo corpo que você tem, agradeça pelo cabelo que você tem, pelos olhos que enxergam, pelo nariz que está sentindo cheiro, né? Ainda mais depois do Covid, que tem um monte de gente que não está sentindo cheiro. Olha só, eu consigo, olha que bênção, como meu corpo é maravilhoso. Né? Pelo nosso tato, enfim, agradeça pelo que você tem, que você vai perceber que você vai conseguir se enxergar muito mais em várias áreas da vida. Depois dessa autoaceitação, desse auto-perdão, entender que ninguém é perfeito, que os erros que eu cometi durante a minha vida não tem que me gerar sentimento de culpa, tem que me gerar aprendizado. Porque o erro que eu cometi uma vez tem que ter me servido de lição. Se eu não aprendi e continuo errando na mesma coisa, aí é preciso observar. Fala, pera lá, o que eu não estou entendendo, o que eu não estou sabendo fazer para fazer diferente, certo? Então, os erros que eu tive na minha vida me trouxeram maturidade. O sofrimento sempre traz maturidade, sempre traz amadurecimento, experiência de vida. Então, poxa vida, lá atrás fiz uma escolha errada, fiquei com uma pessoa que não me valorizou, ou então gastei o que eu não devia, entrei numa dívida, ou então prejudiquei uma pessoa, e isso me traz um sentimento de culpa muito grande. Enfim, ok, aconteceu, naquele momento, a consciência que eu tinha era o meu melhor, foi a escolha que eu tinha para fazer, aceita que dói menos, se aceita, se perdoa e bola para frente. O que eu vou fazer daqui para frente para reparar esse erro? Como é que eu vou me doar mais para eu reparar esse erro? E não ficar se culpando, se martirizando por aquilo que já fez, certo? Isso tudo é amor próprio. É como a gente desenvolve o nosso amor. É assim que a gente vai amadurecendo e se preparando para agora poder ajudar outras pessoas. Então tá, Laine. Ah, Laine, eu percebi que eu tô me amando, tô nessa vibe, né? Tô me autoconhecendo, tô buscando ser uma pessoa melhor, mas as pessoas com quem eu moro, oh meu pai, ninguém tá querendo nada com nada, o povo tá só na reclamação, tá só na televisão, se enchendo de notícia ruim, cheio de medo, né? E tá difícil conviver com esse povo. Como que eu posso fazer para ajudar? Que esse é o tema da nossa live de hoje, né? Olha só, 29 minutos para poder chegar no tema. Eu espero que esteja valendo a pena, né? Que vocês estão aqui comigo ainda.
Então, como que eu posso amar alguém que não se ama? Depois que eu já estou mais resolvida, eu não vou falar que nós chegamos no ponto, né? Porque a gente está sempre evoluindo, sempre se conhecendo. Isso é um processo espiral, não é linear, não tem começo, meio, fim. Então a gente está sempre aumentando o nosso grau de autoconhecimento. Então, quando a gente já se percebe uma pessoa que já está com uma autoestima mais elevada, já está mais decidida, já sabe o que quer para a vida, a gente não vai se afastar das pessoas que a gente ama, porque nem todo mundo está na mesma vibe. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém muda ninguém. As pessoas só buscam melhorar, só buscam evoluir, só buscam conhecimento quando elas querem. Somente quando elas querem. Primeira coisa é essa, é aceitar que cada um tem o seu tempo. E o tempo de cada um é determinado pela própria pessoa e não por outras pessoas de fora. Então, empurrar o outro para um psicólogo às vezes não adianta. Empurrar para uma terapia às vezes não adianta. Querer enfiar a goela abaixo aquilo que ele não quer ouvir também não adianta, sabe? Agora, tem uma coisa que eu acredito que é muito, muito eficaz, que é o quê? A gente se melhorar cada dia mais para despertar no outro o interesse por aquilo que está acontecendo com você. Sabe? Aquela hora que você começa a estar tão de bem com a vida, mas não de fingimento, de verdade. Poxa, eu comecei a estar tão de bem com a minha vida, me aceitar, eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, eu busco mudar aquilo que não está me agradando, mas com gratidão, porque afinal de contas eu sou mais eu. E essa energia faz com que as pessoas que estão ao nosso redor se interessem para fazer a mesma coisa. Porque elas te olham e falam assim, caramba, o que está acontecendo, hein? Que essa pessoa está mais alegre, parece, mais bem-humorada. E aí, através desse nosso comportamento, a gente consegue impactar a vida do outro a ponto dele conseguir, ou melhor, a ponto dele despertar a observar o que você tem feito para poder fazer também. E aí, a hora que ele dá essa abertura, aí sim você consegue entrar e ajudar da maneira que você achar que é mais conveniente. Lembra que eu falei do espelho? Se a gente olhar o outro como um espelho, a gente vai conseguir se enxergar perfeitamente? Pois é. E nesse caso, quando a gente quer despertar o amor próprio no outro, a gente precisa ser um espelho positivo. Sabe, quando a pessoa vem e te fala alguma coisa e você observa naquela pessoa aquilo que há de positivo nela e você fala, nossa, mas por que você tá assim? Você faz isso e isso tão bem. Eu nunca vi ninguém fazer isso igual você. De verdade, tá, gente? Não tô falando para ficar inventando coisa para elogiar, não. É de fato observar a pessoa e ver o que ela tem de bom e fazer ela enxergar aquilo que ela tem de bom. Lembra que eu falei do exemplo de você olhar no espelho e ao invés de ficar procurando as rugas, você procurar o que está bonito? É isso. É você ser esse espelho dessa outra pessoa. A hora que ela chega reclamando, você fala, nossa, mas você está reclamando disso? Mas e isso? Você já agradeceu? Será que não seria melhor você olhar para o outro lado? Sabe assim, com sutileza, com delicadeza, com carinho, principalmente com carinho, com amorosidade, não com grosseria. Não querendo que o outro enxergue uma coisa que para ele naquele momento está totalmente turvo, né? Querendo abrir o olho dele na marra. Não adianta, gente. Isso vai expelir as pessoas de perto. E se a gente ama, a gente quer ajudar, certo? Eu estou pensando nisso. Não, é uma pessoa que eu amo, eu quero vê-lo melhor. Então, enquanto ele estiver por perto, como que eu posso fazer o melhor para ele? É isso, sabe? Olhando para ele como se você fosse o espelho, aonde você vai procurar nessa pessoa as qualidades dela, que ela não está enxergando. Porque a pessoa, quando ela não se ama, quando ela está com a autoestima baixa, quando ela está com a autoimagem distorcida, ela só consegue olhar para o lado negativo que ela tem. Aliás, ela consegue até criar coisas que nem é tão negativo, mas para ela, naquele momento, é a pior pessoa do mundo. Então ela tem capacidade de olhar no espelho e falar, você é burra, você é inútil, você não sabe fazer nada mesmo, você vai ser um fracassado para sempre, você não tem coragem de fazer isso, você desiste antes de começar, você começa e não termina. Esse tipo de coisa é o diálogo interno. E esse diálogo interno é o que acaba com a gente. Então aí vem uma outra, né? Uma outra coisa que é onde a gente pode ajudá-la a ter melhores pensamentos. Porque o nosso nível de felicidade, ele é medido de acordo com o nível
dos nossos pensamentos. Se eu tenho pensamento negativo 60% do meu dia, eu vou ficar infeliz 60% do meu dia. Se eu começo a ter pensamentos positivos, naquele momento que eu estou com pensamento positivo, que eu estou com fé, com esperança, com alegria, é o momento que eu estou feliz no meu dia. Então, se eu consigo medir a temperatura ali dos meus pensamentos, eu consigo imaginar se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, o que eu preciso primeiro mudar? Os meus pensamentos. E de repente eu consigo falar eu consigo mostrar para essa pessoa que ela também pode melhorar os pensamentos dela. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer que se separou da esposa porque ela era muito feliz e otimista. E hoje se arrependeu tempos depois. Olha que interessante. Ai, gente, vamos... Olha só. Você imagina a pessoa ter uma baixa autoestima a ponto de estar perto de uma pessoa feliz e otimista e se incomodar com isso. Que triste, né? Imagina como que essa pessoa não era. Não era, porque agora que ela está enxergando, de repente percebeu que não deveria, não precisaria disso, né? Outra coisa que é muito importante a gente fazer para ajudar o outro a aumentar a autoestima, a aumentar o amor próprio, é não mascarar a realidade. A gente não pode esquecer que, bom, eu sou um espelho positivo para ele. Eu estou ali para mostrar as qualidades, né? O tempo que eu estiver com ele, eu vou tentar, pelo menos, encontrar qualidades para que ele enxergue as coisas boas dele. Ok, isso é ótimo. Porém, eu preciso tomar cuidado para não mascarar a realidade, para não fingir que não está acontecendo nada, que está tudo bem. Assim, se não estiver. Então, de repente, com muito carinho, falar: olha, fulano, você tem tido uma visão muito deturpada da vida. Você poderia melhorar isso. Entende? Com sutileza, mostrar para ele que ele não é criança, que ele precisa crescer. E muitas vezes, se a gente quiser mostrar só o lado bom, a pessoa às vezes fala: ah, gente, onde já se viu? O que tem de lado bom nisso? Quanta coisa ruim acontecendo? Não é isso. Não é o que eu estou querendo dizer, né? Não é um otimismo tóxico, sabe? Uma positividade de uma coisa que não existe, não. É entender que a vida sim tem as coisas negativas, tem o sofrimento, tem tudo, mas tudo isso também traz um aprendizado, traz algo bom, que a gente pode tirar algo bom disso. Certo, gente? É fundamental para a saúde do relacionamento que o outro tenha clareza do que realmente está acontecendo. Não mascare, tipo assim, o que eu tô querendo dizer, vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa tá com a baixa autoestima, com a autoestima lá embaixo, que ela não tem amor próprio nenhum, que ela só se desvaloriza, que ela só se lamenta, que ela vive pelos cantos reclamando e se vitimizando da vida. Aí ela vai e faz alguma coisa que não é legal. Ai, deixa eu pensar num exemplo bem bobo. Sei lá, tomou banho e deixou a toalha amontoada em cima da cama. Aí você chega nessa pessoa, aí você olha aquela toalha e fala: cara, eu não vou falar nada, porque senão já vai reclamar, já vai, sabe? E aí você vai e faz por ele algo que ele deveria fazer. Entende isso? Você está meio que tirando a responsabilidade dele. Dei um exemplo bobo, mas para a gente entender. Você não deve tirar a responsabilidade dele, dos afazeres dele, dos compromissos dele, porque você quer que ele fique mais otimista e mais positivo. Porque senão você está fazendo o quê? Você está tratando essa pessoa como uma criança. E isso, ao invés de fazer com que ele se enxergue, que ele aumente a autoestima, ele vai ficar mais infantilizado, cada dia mais infantilizado. Por quê? Porque ele ainda, além da baixa autoestima, ele vai se achar um incapaz. Então é importante que fale: ó, já estendi, mas da próxima vez não deixe em cima da cama, porque não é legal. Entende? Trate o outro de igual para igual, porque afinal de contas, nesse mundo, ninguém é melhor do que ninguém, não é? Uma outra dica interessante, assim, né? Uma sugestão interessante que a gente pode levar para poder ajudar o outro a enxergar as próprias qualidades é comemorar as realizações. Às vezes a pessoa está tão para baixo, tá tão pessimista, tá tão negativa, que ela tá conquistando coisas, que ela tá alcançando objetivos que ela tinha e ela nem percebe. Sabe? Tipo, ela conseguiu uma promoção no trabalho, ou ela conseguiu mais clientes, ou ela dentro de casa, sei lá, estava fazendo uma dieta e emagreceu. E ela nem comemora, ela nem percebe que aquilo foi bom, porque a mente está tão focada no negativo,
está tão olhando para o lado ruim que ela não consegue reconhecer o positivo. Então, se você está por perto dessa pessoa, de repente você começa, caraca, você conseguiu isso? E você nem comemorou, não, vamos comemorar isso, sabe? Como se você estivesse ali na arquibancada, torcendo por essa pessoa, e ela percebe que tem em você uma pessoa com quem ela pode contar. Então, se você ama a pessoa, eu acredito que é um sacrifício que vale a pena, desde que isso não te prejudique, tá? Fica bem consciente de que isso não está te prejudicando. Você precisa fazer num nível equilibrado para que isso te faça bem e não mal, porque a intenção não é deixar o outro bem e você mal, certo? Outra coisa também que pode ajudar bastante é você, quando passar por determinadas situações que você já passou, ou que você conhece alguém que já passou, ou que você já viu em algum livro, você compartilhar com essa pessoa. Sabe, nossa, você está passando por isso, né? Acredita que eu também via a vida desse jeito? Eu também achava que era assim. Mas você sabe que eu observei que não é bem assim que funciona? Eu também achava que a gente tinha que ficar a vida inteira, passar 30, 40 anos trabalhando numa coisa que a gente não gosta só para pagar boleto. Mas você viu, sabia que eu vi que não é bem assim que funciona? A gente pode ficar naquele trabalho até a gente não ter outro, mas a gente pode continuar em busca daquele outro que nos faz feliz, que a gente pode ganhar um pouco mais, que a gente pode estudar um pouco mais, sabe? E aí, através desses seus exemplos, das coisas que você já passou ou das coisas que você já viu pessoas passarem, levar um olhar diferente para essa outra pessoa que está para baixo. De repente ela fala, é mesmo, né? De repente ela se identifica com a história que você está contando e aí ela fala, mas como assim? Por onde que a pessoa começou? Como que ela pensou desse jeito, sabe? E aí esse tipo de história acaba ajudando a pessoa a abrir essa porta para que ela desperte o interesse em se autoconhecer. A gente sabe que, por mais que você faça, gente, é muito interessante isso. Não é bobo, não. Por mais que a gente faça, principalmente por pessoas de dentro da nossa casa, pessoas quanto mais próximas, você conhece aquela frase, santo de casa não faz milagre? Por mais que você se esforce para fazer com que o outro por mais que você se esforce para fazer com que o outro se enxergue uma pessoa melhor, para fazer com que o outro aumente sua autoestima, aumente seu amor próprio, aumente sua autoimagem, é muito difícil que ela reconheça que você está fazendo isso, tá? Por mais que você se esforce. Então, se conforme com isso. Santo de casa dificilmente vai ser reconhecido. Pode até fazer um milagre, mas não vai ser reconhecido. Aí ela fala com outra pessoa lá fora e chega em casa e fala: nossa, eu falei com fulano, ela falou isso e isso. Nossa, aquela conversa com aquela pessoa lá de fora deu um twin na cabeça dela e virou a chavinha. Só que você já vinha ali, ó, sabe água mole em pedra dura? Você já vinha ali batendo, 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 batendo. Mas foi através da fala do outro, lá de fora, ou de um vídeo, ou de um terapeuta, ou de um amigo, ou de um colega. Foi através de a outra fala que aquela chavinha virou. E aí a pessoa vem e te fala um monte de coisa que você já falou para ela. Você fala, né? Ah, falei que o fulano falou isso, isso e isso. Coisa que você já falou 1000 vezes. Aí a pessoa fala, aí você olha para ela e fala, ah, fulano falou isso, né? Quer dizer, eu tô aqui te falando faz 1000 anos e você não percebe, mas o outro falou, você ouviu. Ótimo, gente. Se o outro falou e ele ouviu, tá tudo certo. Qual que era o seu desejo? Não era despertar a pessoa? Não era que ela melhorasse? Ou era te reconhecer? Percebe a diferença? Se você faz com a intenção de fato, sincera, verdadeira, para que o outro consiga se ver de uma maneira melhor, não importa se foi pela sua boca, se foi pela boca do outro, se foi por um vídeo, se foi por um livro, se foi por um filme, não importa por onde veio, o que importa é que ela se abriu para isso, certo? E muito importante também, que eu acredito que, né, de tudo isso, de repente você começa a se desenvolver tal e percebe que está difícil a convivência e a pessoa está difícil, mas ela quer ajuda. Cara, não hesite em buscar ajuda profissional. Hoje em dia, as coisas estão tão mais simples. Sabe, depois dessa pandemia, o atendimento online ficou muito mais tranquilo, né? As pessoas se abriram muito mais para isso, faz aula online, faz reunião online, faz terapia online, faz tudo online. Então a gente consegue talvez se comunicar, talvez não, né? A gente consegue com certeza se comunicar com alguém de longe. Sabe, procura ajuda profissional, procura uma terapia, procura um processo de coaching, procura
eu estou aqui para isso, mas não falo só de mim, não. Procure um profissional com quem você se identifica. Faz algumas sessões, faz um processo, alguma coisa que de fato vai acelerar esse crescimento. Porque, gente, investir na gente não tem coisa melhor. Investir em conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar da gente. E quando a gente investe num conhecimento, aonde a nossa vida fica mais leve, o nosso olhar no espelho fica mais agradável, aonde o nosso dia fica mais gostoso, o nosso nível de felicidade aumenta, os nossos pensamentos ficam mais positivos, tudo isso eu acredito que é um investimento que não tem preço, de verdade. É um investimento de tempo, de energia e muitas vezes também de dinheiro, mas que vale muito, muito a pena. E se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Quem é que vai conseguir te ajudar nesse ponto? Ninguém. Tem que ser a gente mesmo. Olha lá, ó, a Cida fez um depoimento. Ai, Cida, eu preciso terminar de editar seu vídeo para eu compartilhar, que ficou maravilhoso, muito lindo mesmo. Logo eu vou colocar aqui no Insta para vocês darem uma olhada, vou colocar no YouTube também, o depoimento que a Cida fez. Depois de quantas sessões, Cida? Eu acho que umas 12 ou 13 sessões, né, que nós fizemos juntas. Foi muito bom, trouxe uma grande clareza, não é? Para o que você gostaria da vida, porque, gente, os recursos que nós precisamos estão aqui dentro. A dificuldade que nós temos é em acessá-los e é para isso que serve o autoconhecimento, para você entender como é que você acessa o recurso que você tem dentro de você. Olha que bênção. Bom, eu acredito que era isso. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisinha. Toma cuidado só para não virar o salvador, sabe? Você não achar que o outro depende de você para viver, que o outro vai ficar dependente de você emocionalmente. Isso é muito negativo. Então, se você percebe que o outro está precisando conversar com você para tudo, para tomar qualquer tipo de decisão, sabe? Se você não está lá para estimular, a pessoa não faz, começa a se distanciar um pouquinho, porque de repente você está virando o salvador dessa pessoa. E quando você menos percebe, você vira codependente. Né? O outro precisa, você acha que o outro precisa de você e aí você, ao invés de tirar o outro do buraco, você começa a entrar no buraco junto com o outro ou até pelo outro, entra no buraco para empurrar e isso não resolve. Certo? Ficou alguma dúvida do que a gente conversou, do que eu trouxe aqui para vocês? Se ficou, pode colocar aqui, tá? Vamos esclarecer se for o caso. Semana que vem, de novo, vamos voltar na quarta-feira, né? E vamos fazer daqui de baixo, que aqui dentro de casa a internet está bem melhor do que lá no escritório. Lá só está funcionando bem, o cabeado no Wi-Fi não tá legal. Então, gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem pontuar, pode colocar aqui pra gente esclarecer, né? Pra gente poder pegar outras palavras de repente. Se fez sentido para você, coloca aí um coraçãozinho para eu saber que fez sentido, que amanhã você vai olhar no espelho de manhã e vai procurar tudo que tem de bom e não ficar procurando defeitos. Vamos olhar no espelho e agradecer. Olha que legal, tenho pelo na sobrancelha. Gente, tem tanta gente que não tem pelo, né? Olha que legal, tenho pelo. Olha só, já é motivo para agradecer. Eu tenho cílios, olha que top, cara. Os cílios protegem, né, a sujeirinha para não entrar no meu olho. Quantas vezes nessa semana você fez isso? Agradeceu porque você tem cílios, porque você tem sobrancelha. Agradeceu porque tem pele, né? Cobrindo a carne e não deixa, não dói. Protege. Olha que legal. Então vamos fazer isso? Vamos se comprometer em pelo menos amanhã de manhã. Todo mundo lembrando de mim na hora que eu olhar no espelho. Olha lá no espelho e fala, nossa, olha que interessante. Eu tenho isso e eu preciso agradecer por isso, para eu poder ter cada dia melhor. Você vai ver como que o dia todo você vai se sentir mais bonita. O primeiro contato que você tiver com o espelho, você se elogia. Socorro, chegou atrasado, mas eu vou deixar gravada, tá? Dá uma olhada depois, que se você se interessa pelo tema, acredito que pode ajudar. Gente, olha, muito obrigada, gratidão imensa mesmo, meu coração fica quentinho assim, ó, quando a gente vai terminando uma live, vocês estão aqui comigo, pela permissão de eu entrar na casa de vocês, de eu entrar na vida de vocês. Muito obrigada por terem entrado também na minha casa, terem me feito companhia esse tempo. Ai, que bom! Que bom que você lembra sempre de mim. E
lembrem das minhas palavras, lembrem da mensagem, sabe? Se quiser esquecer de mim, tudo bem, mas lembra da mensagem, se valeu a pena. Se pode fazer diferença na tua vida, começa a fazer isso de hoje em diante. Olha lá no espelho e todos os dias de manhã começa a se elogiar, começa a agradecer por aquilo que você está vendo, que você vai perceber cada dia mais o teu corpo evoluindo e ficando cada dia mais bonito. Não tem nada disso de que envelheceu, ficou feio, não. Envelheci, fiquei madura, fiquei mais experiente. E a minha experiência de vida não tem beleza que pague. Se o sofrimento me trouxe aprendizado, né? Porque se me trouxe culpa e punição, aí a minha vida está cada dia mais pesada. E só eu posso mudar isso. Só eu consigo acessar dentro de mim essas ferramentas. Sozinha, nem sempre é fácil, talvez nem sempre é possível, mas você pode procurar ajuda para fazer isso. Certo, gente? Olha, um beijo enorme. Olha que legal, o filtro do Instagram fica aparecendo na minha boca, ó. Um beijo enorme no coração de vocês. É mesmo, Socorro? Depois vou te chamar então pra gente bater um papo, pra gente conversar. Entrou só agora, mas não tem problema, a live vai ficar gravada, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, ó. Vocês moram aqui dentro do meu coração. Quarta-feira que vem nos vemos novamente, espero por vocês, convida mais alguém, vamos junto. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, envia a live, manda lá no direct, manda lá no WhatsApp, sabe? Não fica com vergonha não. Se a pessoa quiser assistir, assiste. Se ela não quiser, você fez a sua parte, não tem problema. Também não vai ficar bravo se a pessoa não quiser assistir, né? Porque isso é uma opção dela e não nossa, certo? Gente, Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o restante da semana, que vocês tenham um final de semana muito abençoado, descansa bastante no final de semana e quarta-feira que vem nos vemos novamente, tá bom? Se valeu a pena, se você gostou, depois na hora que eu publico lá, vai lá, curte o vídeo, escreve lá o que valeu a pena, o que foi bom para você, qual mensagem que foi bom para você, porque quando vocês comentam nos posts, comentam lá nos vídeos, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então isso é muito importante para mim, para o meu trabalho e principalmente para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então não tem problema se esquecer de mim, mas se lembrar da mensagem para mim tá de ótimo tamanho, certo? Beijo, que Deus abençoe. Até semana que vem. Obrigada, viu? Obrigado pela paciência hoje que a internet testou nossa paciência, né? Mas tá valendo, tá tudo certo. Beijo.